Olá pessoal, tudo bem? Então vamos para a nossa última parte, né, da engenharia de requisitos, né, a parte 6. Então nós já passamos por todo esse percurso, né, é, onde na elicitação de requisitos vimos diagramas de casos de uso ML, a análise dos requisitos foi feita usando análise orientada a objetos, né, documentada com diagrama de classes, o ML, os requisitos foram especificados, né, descritos, né, os casos de uso, né, com pré-condições, pós-condições e eventualmente alguns deles puderam ser detalhados, né, através de uma descrição de fluxo, uma definição de fluxo, né, um principal e vários alternativos, eventualmente, e claro que os fluxos puderam ser representados graficamente utilizando o diagrama de atividades, o ML. A última etapa da engenharia de requisitos, ela consiste justamente na aprovação ou validação dos requisitos. Lembrando que validação consiste em fazer o que é válido. Saber que o que você está fazendo vai ter validade, utilidade. E só quem pode atestar isso daí, dizer isso daí de forma assertiva, é o próprio cliente. Né? Então, o cume da validação dos requisitos vai ser a assinatura do contrato de desenvolvimento do software. Né? Então, as perguntas ou a principal pergunta que a gente deve fazer na validação dos requisitos é: será que eu entendi realmente o que o cliente deseja? Será que eu acertei, né, na captação do que eu percebi que o cliente deseja? Né? Então é necessário se certificar, né, de que não houve falha de comunicação, má interpretação, né, problemas de comunicação. E há algumas técnicas que podem favorecer isso daí. É claro, né, que dependendo da técnica vai ser mais custoso ou menos custoso. Vai depender da disponibilidade do cliente para a entrevista, para a conversa ou não. Né? Mas em suma, a gente quer demonstrar que os requisitos realmente definem o que o cliente deseja, né? O sistema que ele almeja. Né? E por quê? Porque erros nos requisitos, se não forem corrigidos agora, eles só vão ser percebidos quando o módulo ou o sistema estiver em uso, né, na implantação, o que é muito caro. Né? Então, consertar um erro de requisitos após a entrega do sistema, algumas estimativas, por exemplo, o Presma diz que pode chegar a mais de 100 vezes o custo de um erro, né, de implementação. Né? Então, quanto mais cedo a gente identificar o erro de requisito, melhor, né, para poupar, né, uma propagação do custo nas outras etapas do desenvolvimento do software. Né? Então, algumas técnicas, por exemplo, revisão dos requisitos, né, uma análise manual, uma entrevista, você repassar, né, os diagramas, reler o diagrama de caso de uso na frente do cliente, explicar o modelo de análise, os fluxos. Né? Se o cliente tiver tempo, essa técnica de revisão é rápida. Né? Agora, existem também outras técnicas que são mais lúdicas ou mais intuitivas, né? Dão uma ideia mais real de como será o software, como por exemplo a prototipação, né? O uso de protótipos de tela, né? Ou algum modelo executável, né, do sistema. Né? O protótipo pode ser um protótipo descartável, né, apenas um esboço, como vocês verão em IHC, ou já estão vendo em IHC, que é possível, né, ter um protótipo de baixa fidelidade, né, que não passa a expectativa de que o software está quase pronto. Né? E também há protótipos de alta fidelidade, protótipos inclusive que podem até não ser descartados e serem aproveitados no desenvolvimento. Né? Então a prototipação é uma técnica bastante utilizada, né, apesar de ter um custo associado. Né? Geração de casos de teste. Né? Há clientes, normalmente clientes mais específicos ou que têm uma equipe de desenvolvimento de software interna na empresa, né, que consegue atestar, digamos assim, a validade dos requisitos a partir de um conjunto de casos de teste. O que é bom, que permite facilmente você executar no final, né, quando for atestar que o software está concluído.
né? E os casos de teste podem servir como evidência dessa conclusão, né? Então, outra possibilidade, essa aí muito pouco usada, muito raramente mesmo, porque ela é muito cara e pouquíssimos clientes aceitam esse tipo de validação, né? Que é a validação matemática, validação formal, né? Então você pode criar teoremas, criar propriedades que o sistema precisa ter e que, uma vez tendo essas propriedades, você atesta que o sistema é válido, né? Os requisitos implementados estão validados, né? Além da validação dos requisitos, outra preocupação dessa etapa final, né, de encerramento dos requisitos, eu queria alertar que é importante ter um gerenciamento sistemático, uma preocupação sistemática com o gerenciamento de requisitos, né? Gerenciar requisitos é você não esquecer dos requisitos após o início do desenvolvimento do software, né? É você manter rastro, manter um registro dos requisitos, né? É importante, é um passo importante na engenharia de requisitos, né? Então, quando o engenheiro de software for fazer as outras etapas do desenvolvimento de software, digamos que o arquiteto vai fazer o projeto arquitetural, e ele pode justificar a identificação de módulos com agrupamento de requisitos que você já fez, né, na especificação. Ele pode justificar, né, uma certa decisão de projeto arquitetural por conta de requisitos de qualidade, né? Então, quando ele for implementar um componente, ou definir um componente, listar quais grupos, né, qual o grupo de requisitos funcionais que estará dentro daquele componente, para a gente saber onde serão implementados, realizados, materializados os requisitos, né? Essa ideia da rastreabilidade, de enxergar o rastro, né? Então, requisitos, eles são inevitavelmente incompletos e inconsistentes, né? Então, podem surgir requisitos novos, podem surgir alterações dos requisitos, e é importante ter esse rastro, ter essa ideia, né, de onde está cada requisito efetivamente no código, né? No código, nos artefatos de modelagem e tudo mais, né? É o que a gente chama de rastreabilidade, né? Esse rastreamento é importante, a habilidade de rastreabilidade, né? Então é importante para que a gente possa mapear essas dependências entre requisitos, né? Também, né, onde está cada requisito, né? A associação entre o requisito e o stakeholder que propôs o requisito, porque se alguém discordar do requisito, você sabe, não, esse aqui foi definido por fulano, né? Então vamos tirar dúvida com ele. Eu não posso decidir só com você, porque quem pediu esse requisito não foi você, né? Pode ser que algum stakeholder mais na frente discorde, não, esse software aqui, ele imprime o relatório nesse modelo, mas eu discordo, esse modelo aqui para mim é melhor. Mas aí você vai olhar no seu documento de requisitos, graças à sua rastreabilidade, você vai saber, olha, quem pediu esse modelo foi o dono da empresa. E aí, vamos conversar com ele, ver se ele abre mão? Né? Ele, não, foi ele, então tá certo. Não sei, né? Mas é importante ter esse rastro, né? Então, o rastreamento dos requisitos é a associação entre requisitos dependentes, né, relacionados, digamos assim. Existe também o rastreamento com o projeto, é a associação de requisito com os artefatos de projeto, arquitetura, componentes, pacotes, eventualmente até classes e métodos, né, eventualmente. E, claro, usar sempre essas referências cruzadas, né? Se possível, crie um site, né, um hipertexto nesse sentido, né, que tenha links, hiperlinks que faça essa rastreabilidade, essa ligação, né? Ou se não for necessário fazer o site, se não julgar necessário, que pelo menos tenha um registro, né, desse hiperlink virtual. Isso aqui, veja a seção tal, vê requisito tal, dá um ID, um código para cada requisito, para que possa referenciá-lo nas descrições dos casos de uso, né? Ou na documentação, nos comentários de código, por exemplo, né? Que é o que a gente chama de matriz de rastreamento, a gente tem essas ligações entre as partes, né? Então, um requisito do produto, ele pode ser detalhado em um outro requisito. Então, esses requisitos são
análogos, só que um detalhou o outro, um foi quebrado em subrequisitos. O requisito X foi implementado em tal módulo, gerou tais casos de teste, né? Percebe? Então a gente consegue ter um rastro, saber a origem dos artefatos, né? Então, mudanças nos requisitos. Olha, tinha um certo limiar para acionar determinada extend, no caso de uso, que era maior do que R$5. Agora esse limiar mudou para 2. Então houve uma mudança nos requisitos. Então a gente consegue saber, olha, esse requisito está no módulo tal, no componente tal, está na classe tal, no pacote tal, né? Se possível até no método tal. Então a gente já pelo menos sabe delimitar melhor onde vai dar essa manutenção, né? Uma análise do impacto da mudança, uma análise até mais ágil da própria mudança. E como artefato final é a junção de tudo que nós fizemos nos requisitos, o que vamos chamar de documento de requisitos, né? Vai compor esse documento. Existem vários modelos de documento de requisitos. Esse que eu apresento aqui, na verdade, nenhum deles é a verdade absoluta, né? Então, aqui é uma sugestão, né, de um padrão ANSI, né, I3E, né? Mas digamos assim, um possível modelo. Não se sinta obrigado a colocar todas essas sessões ou todo esse conteúdo, né? Apenas para servir de inspiração, né, na vida prática e saber que pode ser informação útil para alguém. Então você pode consultar o seu cliente, né, como ele quer descrito, né, o requisito e embutir no custo do software o tempo necessário para a produção desse documento de requisitos. É natural, né? O seu tempo tem que ser calculado, né, valorizado também. Então, o modelo I3E ANSI, né, ele propõe que o software seja, antes de tudo, contextualizado, né? Então, aquela questão, né, do propósito, que foi inclusive já foco da análise, né? Propósito, escopo, onde ele vai ser utilizado, definições de conceitos usados naquele domínio que o sistema automatiza, né? Eventualmente, se tiver siglas ou acrônimos, né, abreviaturas, mencionar nessa introdução para que quem lê o restante do documento realmente entenda, né? Referências de leis, por exemplo, que o seu sistema precisa seguir, referências de sistemas que serviram de inspiração, eventualmente, né? E claro, né, uma descrição do restante do documento. Então, o sistema precisa ser descrito após essa introdução, né? Onde a gente vai ter uma ideia das perspectivas, da expectativa do cliente em relação ao produto, quais as funcionalidades, aí pode entrar um diagrama de casos de uso, né, a elicitação mesmo, né, as características, né, levantadas pelos stakeholders, né, olha, precisa ser um sistema de ponta, precisa concorrer com tal, tal e tal, né, algumas restrições gerais em termos de tecnologia, de linguagem, de usabilidade, de plataformas, é o que você pode coletar nos requisitos, né? Dependências de outras ferramentas ou dependências de outras tecnologias, né? Ou integrações em caso de um ERP, de um sistema integrado. E, claro, apresentar também em seguida os requisitos específicos, né, daquele sistema, né? Ou de forma mais detalhada, né? Ou alguns deles como representando o fluxo do sistema, né? Deixando claro que antes disso, na própria contextualização, lá na introdução, você já apresentou um modelo de análise, né? Se foi análise orientada a objetos, diagrama de classes. Então é importante ter essas preocupações no documento de requisitos, né? Mas hoje cada vez menos, né, empresas seguem um modelo padronizado. Normalmente se utiliza esses modelos padronizados para derivar modelos próprios de cada empresa, né? Normalmente um submodelo mais ágil em termos de elaboração, né? E também podem se acrescentar informações adicionais, que é o que a gente chama de apêndices, né? Então apêndices como, por exemplo, trechos que você queira frisar da legislação, né? Não só a referência como já tem,
mas o próprio texto, né? Ou eventualmente outros artefatos que você fez, né? Diagrama de arquitetura, ou decisões, né? Fruto de negociação de requisitos, ou abriu-se mão disso, abriu mão disso, em prol disso. Então, essa documentação do que se julgar necessário e importante do processo de engenharia de requisitos. Tá? Então, a entrega 1 do trabalho seria o documento de requisitos, mas vocês já perceberam que não é mais. Né? Seria o documento de requisitos com essa estruturação mais simplificada que eu havia sugerido no planejamento inicial da disciplina. Mas, após as conversas, né, entre os professores do período, fruto desse projeto integrado, este semestre, né, nós estamos fazendo essa experiência de um projeto integrado das disciplinas do período e não iremos, né, eu não irei pedir o documento de requisitos, né, como entrega obrigatória do projeto, a primeira entrega, a B1, né, do projeto. Não. Né? Então nós iremos concentrar apenas nos artefatos que já foram pedidos, né? E essa questão do documento de requisitos, que inclui a especificação dos requisitos e etc., a gente vai pedir, né? Eu vou pedir como pedido adicional, digamos assim, né? Como atividade extra da disciplina, né? Valendo bonificação na nota. Tá? O essencial é o que foi pedido: análise, né? Diagrama de classes de análise, elicitação de requisitos antes disso, diagrama de casos de uso, ML. Né? E que vocês fiquem atentos, né, à importância de assimilar o que quer dizer cada requisito, uma breve descrição ao menos de cada caso de uso. É importante vocês terem pelo menos em mente, porque vai ser necessário, né, na continuação do desenvolvimento. Tá? Então quem fizer além do ponto extra vai ajudar na continuação da disciplina na AB2. Não vai ser trabalho perdido de forma alguma. Né? Então uma das coisas que iríamos pedir era a prototipação de telas. Né? Mas nós abrimos mão nessa disciplina porque vocês já vão fazer caso estejam matriculados em IHC. Então só quem estiver matriculado em IHC vai fazer a prototipação de tela, quem não tiver está dispensado. Né? E a avaliação disso vai ser no escopo da outra disciplina e não em engenharia de software, para não ser duplamente avaliado ou penalizado, digamos assim. Né? Então foi a maneira mais interessante que nós vimos de integrar, né, o projeto em todas as disciplinas. Tá joia? E é isso, como eu disse, um vídeo mais curto. Né? Ficamos por aqui. Valeu, até a próxima.